Fala galera, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Vamos hoje para mais uma aula, tá? Uma aula importante dentro da sociologia. É, Agora, nesse momento, a gente vai começar a trabalhar alguns expoentes, alguns autores que foram muito importantes na construção teórica dessa disciplina. Que a gente viu na última aula, uma disciplina recente, né? Tem muita gente que pensa que sociologia e filosofia são disciplinas iguais e a gente viu que não, né? A sociologia surgiu no século XVIII e a filosofia lá no século X antes de Cristo, né? Então, assim, são disciplinas muito diferentes, por mais que seja o mesmo professor lecionando aqui, no caso, né? Mas, assim, nesse momento a gente vai começar como a gente já está fazendo na filosofia, né? Vendo aqueles principais autores, aqueles caras mais importantes que construíram a base da disciplina, né? Então, o primeiro cara que a gente vai ver hoje é o Augusto Comte, tá? Ele é um francês, tá legal? E é um francês de Montpellier, né? E ele vai ser um cara que vai ter sua importância por alguns motivos dentro da sociologia. Primeiro, porque foi o cara que supostamente criou essa disciplina, a gente vai ver aí por que o supostamente, mas foi o cara que criou a disciplina sociologia, tá? E também ele criou um movimento muito interessante, que é o movimento do positivismo, né? E a gente vai entender isso também daqui a pouquinho, né? A gente vai estudar isso direitinho. Então, assim, esse Augusto Comte, ele não vai ser como a gente chama do tripé da sociologia, ele não vai ser um dos três principais sociólogos que a gente que vai estudar, mas ele é importante o estudo dele porque ele é o precursor de tudo, tá legal? Então, para a gente começar aí, como eu sempre digo para vocês, o material que eu vou estar mostrando para vocês, eu gostaria que vocês estivessem copiando no caderno, que eu acho legal, até para estar praticando aí a escrita, né? E esse processo de escrita tá absorvendo conhecimento e organização também de vocês dentro aí do conteúdo, tá legal? Então é uma aula rápida. Augusto Comte foi um cara muito importante e o que for necessário, o que normalmente cai aí nas nossas provas de vestibular, eu vou estar passando para vocês, tá legal? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aí com vocês, né? Augusto Comte, então, eu considero ele, eu coloquei dos sociólogos clássicos, tá legal? Mas o que a gente costuma muito dizer do tripé dessa sociologia, a gente considera três, né? O Marx, o Durkheim e o Weber. Esses caras, sim, a gente vai ver teorias sociológicas mais complexas. Esses caras vão se debruçar para estudar essa sociedade de uma forma mais elaborada. Vamos ver qual é a contribuição desse Comte, tá legal? Mas primeiro a gente tem que entender esse momento que a sociologia está surgindo, né? A gente viu nas últimas aulas, na última aula, nesse surgimento da sociologia, essa questão das revoluções que influenciaram muito a sociologia, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Essas revoluções que fizeram com que essa sociologia fosse vista e interpretada de uma forma que a gente pudesse estar estudando ela como ciência, e a gente vai entender o porquê disso, né? Então, essa sociologia, ela vai estar surgindo aí dessas revoluções e desses impactos sociais que essas revoluções trouxeram, principalmente ali na Inglaterra, né, da primeira revolução industrial, e o Augusto Comte ele vai estar surfando aí nessa onda
cientificista que a gente vai ter na Europa, principalmente ali a partir do século XVI, né? O século XVIII já é um século já enraizado de teorias científicas, tá? O mundo, principalmente o mundo europeu, vive teorias científicas, tudo poderia ser explicado pela ciência, é o surgimento ali do espiritismo, até a religião estava envolvida nessas questões científicas, né? Então, tudo poderia ser estudado, tudo poderia ser interpretado, tudo poderia ser catalogado pela ciência, tá legal? Então, esse momento que a sociologia surge, é esse momento também onde a Europa enxerga uma possibilidade de se estudar cientificamente a nossa sociedade. Tá legal? Então vamos lá, vamos seguir aí. Então Augusto Comte, como eu disse aqui, né, ele vai estar aí dentro desses avanços, né, vividos aí na modernidade, tá legal? Aos poucos vai surgir essa ideia aos poucos não, né? A gente vai ver que desde as primeiras revoluções, a gente vai surgindo aí possibilidades de estar estudando, usando métodos científicos para analisar o quê? A nossa sociedade. Tá? No início da aula eu disse que supostamente o Augusto Comte seria o inventor, né? O criador da disciplina, e realmente é verdade. Mas o cara mesmo que foi o precursor de entender a sociedade de uma forma científica foi o Conde de Saint-Simon, tá? Que era um membro da nobreza, tá? Da França, e ele foi muito decisivo aí nessa construção desse positivismo, tá legal? Do positivismo, desculpa, do positivismo e da sociologia. O positivismo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim, o Augusto Comte ele pega muito do que esse Conde de Saint-Simon escreve e desenvolve suas teorias, tá, sociológicas. Tá legal? Normalmente eu costumo dizer que se você tem alguma ideia, patenteie. Porque casos aí na história bem bizarros de pessoas com ideias brilhantes e vem outras aí pegam as suas ideias. É mais ou menos o que aconteceu aí do Augusto Comte com o Conde Saint-Simon. O caso mais expoente aí para mim da história são os irmãos McDonald, né, que morreram pobres. Né? Os criadores do fast food, os criadores do McDonald's, depois vocês dão uma pesquisada no Google aí, tiveram sua ideia aí bem surrupiada, né? E morreram pobres. Mas nesse sentido aí, o Augusto Comte ele vai pegar essa ideia do Saint-Simon, que também não fez muita questão, e ele vai desenvolver a sua teoria. Tá legal? Vamos lá, vamos partir o negócio ficar mais bonito. Então, assim, o que o Augusto Comte faz de diferente nesse primeiro momento? Ele cria uma teoria, uma regra, né, um termo importante de estudo, que é o positivismo. Tá legal? Então, a sua ideia do positivismo era um aprimoramento dos pensamentos do Saint-Simon, né, como está escrito aqui. Então, o que seria isso? Galera, eu até sublinhei aqui. Ó, uma busca científica por leis que guiam os fenômenos. Uma busca por padrões através de uma observação empírica. Então, uma busca científica por leis que guiem os fenômenos. Que fenômenos é esses? Os fenômenos sociais. Tá legal? Uma busca por padrões. Galera, mais científico do que você ter padrões personalizados de pesquisa, através de observação empírica. O que é empirismo? É ciência. Tá legal? Então, o positivismo, ele, na verdade, vai ser uma teoria, né, uma forma de você estar estudando metodicamente, cientificamente, essa sociedade. Tá legal? Então, inclusive, o lema da nossa bandeira, a gente vai ver até mais para frente, ele tem lemas positivistas,
que ficaram muito fortes na Europa depois que eles surgiram. Tá legal? Que é o ordem e o progresso. São temas, são lemas do positivismo aí do Augusto Conte. Tá legal? Então, vamos lá. Então, o objetivo da... Então, assim, esse termo eu botei até entre aspas aqui, e já caiu até em questões aí que eu andei pesquisando, de não ser só positivismo, de ser filosofia positivista, tá legal? Então achei legal estar colocando aí compartilhando aí com vocês. Então é afastar a sociedade desse estado anômico e conduzi-la para um estado ordenado. O que seria esse estado anômico? Tá? Então o objetivo do positivismo é tirar a sociedade desse estado anômico, tá? De anomia. Isso é um conceito do Durkheim que a gente vai ver mais para frente, mas é legal a gente tentar entrar aqui nesse sentido. Tirar essa sociedade desse estado anômico e conduzi-lo para um estado um estado de ordem. Então, anomia, eu botei na observação aí, é uma situação social em que há enfraquecimento de vínculos e padrões e comportamentos sociais estabelecidos. Então, é tudo que possa gerar conflito na sociedade. Então, por exemplo, é tudo que a sociedade não espera. Tá? Por mais que ela espere, aquilo não é legal para a sociedade. Tá? Por exemplo, o roubo. Ninguém quer o roubo é ilegal. Mas dentro dessa posição de anomia, o roubo é uma anomia da sociedade, é um problema da sociedade. Tá? A fome é uma anomia da sociedade. Guerra é uma anomia da sociedade. Então, para ele, o positivismo, para o positivismo, a ideia é você afastar tudo que seja ruim dentro dessa sociedade e conduzir essa sociedade para um estado de ordem. Tá legal? E como é que isso vai funcionar para o Augusto Conte? Tá? Então, dentro dessa proposta, as sociedades devem se guiar por 2 princípios. Tá legal? Então, dentro dessa proposta do positivismo de Conte, essa sociedade ela tem que se guiar. Né? Só assim ela vai conseguir atingir esse estado de perfeição para ele. Primeiro, o princípio básico do estático, o princípio estático, tá? Que para ele é a ordem social. Mas como atingir essa ordem social para o Conte? A ordem social ela só vai vir através de valores sociais e do trabalho intelectual. Então, para o Augusto Conte, para você ter uma ordem social, tá? Você tem que ter regras muito bem estabelecidas e essas regras têm que ser cumpridas. E um outro sentido é o trabalho intelectual. Você não consegue ter uma sociedade ordenada se você não tem uma sociedade instruída. Tá legal? Então, para ele, a ordem social é como se fosse o Estado criando regras bem específicas, fazendo com que essas regras sejam cumpridas, tá legal? E elevando o nível intelectual dessa população. Então, através disso, essa coisa simples, né? Fácil de conseguir, né? Você atingiria uma ordem. Tá? O Brasil está tentando isso desde que se tornou república, né? Que botou lá na bandeirinha lá a ordem. Então, está tentando, não sei, mas vai conseguir um dia, sei lá. Então, essa questão da ordem, para o Augusto Conte, é exatamente isso. É uma ordem social, que você vai conseguir através de valores, né? E o trabalho intelectual. E o segundo ponto para ele aí, desse princípio básico de uma sociedade, é um princípio básico dinâmico. Tá? Então, o estático é ordem e o dinâmico é o quê? Progresso. E esse progresso, galera, está aqui. Ó, só vai ser possível através do avanço científico. Professor, mas como assim? Como é que uma sociedade vai progredir com avanço? Eu até entendo que a ordem é importante, o trabalho intelectual é importante. Agora, como é que uma sociedade vai progredir, né, esse progresso ser através da ciência? Galera, professor que não é tão novinho, né? Se você me dissesse há 15 anos atrás que no ano de 2020 eu estaria aqui
de frente para uma câmera no computador, fazendo com que minha aula chegasse para vocês aí na casa de vocês, eu falaria, esse cara é louco, né? Isso é o quê? Avanço tecnológico. E isso avança uma sociedade como também destrói, né? A gente sabe que a tecnologia também pode destruir uma sociedade, mas de alguma forma o Conte inserido nessa Europa cientificista, né, onde a ciência estava começando a dar resposta e comprovações para diversas coisas, ele fala que uma sociedade ela precisa de ordem social e um progresso que a gente vai conseguir atingir através da ciência. Tá legal? Então, essa é a ideia do Augusto Conte, a nível de sociedade, tá legal? Dentro desse positivismo, que ele é o papai, tá? Então, a sociedade positivista, ela vai ser estática e dinâmica. Estática no sentido de, né, de ordem social e dinâmica no sentido de progresso. Tá legal? Então, esse positivismo, ele vai ter muitas teorias sociais, né? Questões também de pesquisa acadêmica, documentação, comprovação de documentos, mas o que é importante para a gente saber do Augusto Conte é isso aqui. Ele foi o cara que criou o positivismo, que ele estabelece o princípio da ordem, do progresso, a ordem através de valores, do intelecto, e o progresso através da ciência. Tá? E ele diz que a sociedade, né, ela se desenvolve em 3 estágios. Isso aqui a gente vai entender bem, porque a gente acabou de ver isso. Então, para ele, toda a sociedade passa por esses 3 estágios para atingir o seu ápice, tá legal? O seu topo. Então, o primeiro estágio é o estágio mitológico. Então, toda a sociedade começa naquele estado mitológico. Lembra que a gente viu na filosofia? Né? Aquela coisa da imaginação para você explicar a tua realidade, né? Então, mitológico religioso. Então, para o Conte, toda a sociedade ela tem esses 3 estágios. Então, o primeiro é esse estado mitológico, religioso. O segundo é o estado da razão, é o filosófico, metafísico, que a gente vai ver até um pouquinho mais para frente. Então, esse estado filosófico, onde o cara encontra a razão, começa a entender esse mundo. E o terceiro estágio da sociedade, onde ela atinge o ápice, é o estágio científico, tá? Que ele chama do positivo. Aí daí vem o positivismo. Tá legal? Então, basicamente, esse grande sociólogo aí, ele interpreta essa sociedade, cria esse positivismo que vai ser muito influente, tá? Principalmente nos estudos científicos, tá legal? Ele dá o pontapé nessa disciplina, tá? Que se você quiser fazer ela hoje, como eu já disse até na aula anterior, você não faz sociologia na faculdade, você faz uma ciência social. Tá? Faculdade de Sociologia tem estatística, porque o sociólogo ele também é um cientista. Você tem um laboratório dentro da faculdade, você estuda essa sociedade. Né? Quando você vê na TV aí dados gerais da sociedade, da população indígena no território do Sudeste ou no território norte do Brasil, esses dados normalmente são estudados por sociólogos que vão a campo trabalhar e fazer ciência, tá legal? Então a sociologia é dado pontapé com Augusto Conte, tá legal? E nas próximas aulas aí a gente vai começar a ver esse que eu chamo do tripé da sociologia, que é o Marx, é o Durkheim e o Weber. Esses caras têm muito a dizer da sociedade e até hoje a gente usa o conceito, né? As pessoas trabalham com o conceito desses 3, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, tá? O professor vai estar postando conteúdo, material, questões, não vai faltar tempo para vocês fazerem isso tudo, tá legal? Grande abraço e fiquem com Deus aí.